Fala pessoal, eu sou David Guedes do canal Ótica do Dinheiro e eu vim aqui hoje para falar sobre a guerra Rússia-Ucrânia e as possíveis consequências nas decisões do Banco Central brasileiro em relação principalmente à política monetária. Eu já adianto que existem sim consequências, mas vamos antes entender um pouquinho do contexto que leva essas decisões a serem talvez alteradas ou muito provavelmente as decisões do Banco Central em relação à nossa política monetária. Especificamente estou falando aqui da taxa Selic. Muito provavelmente você já viu circulando na mídia as notícias em relação às sanções impostas por Estados Unidos e países da Europa, a maioria deles, contra a Rússia, já que os ataques da Rússia contra a Ucrânia não agradam o mundo todo. E os países que têm uma relação comercial mais sólida, ou tinham uma relação comercial mais sólida com a Rússia, acabaram travando tanto importações quanto exportações, e isso prejudica a oferta geral de diversos produtos. Vale lembrar, por exemplo, que a Rússia é a segunda maior exportadora de petróleo do mundo e também é responsável por suprir 35% da demanda dos países da Europa de gás natural. E o gás natural vindo da Rússia é responsável, dentre outras coisas, para aquecer boa parte da Europa. E vale lembrar que a gente está no inverno lá na Europa, então isso acaba agravando ainda mais a situação e essas relações comerciais entre os países, essas sanções acabam custando caro, no fim das contas, para o mundo todo. E só para você ter uma ideia, uma redução drástica como a que a gente está vivendo na exportação de petróleo, né, ou na comercialização de petróleo, já que a Rússia não está mais exportando com as sanções, significa uma disparada dos preços do petróleo, já que o resto do mundo não consegue suprir com toda essa demanda, né? Não se consegue, por exemplo, aumentar toda a produção para suprir aquilo que a Rússia, segundo o maior exportador de petróleo do mundo, conseguia entregar para o mercado. Isso sem falar de outras commodities que também estão disparando no mercado, como a gente tem visto, por exemplo, o caso do trigo, do níquel e por aí vai. Bom, isso tudo gera um efeito global negativo e aqui no Brasil não é diferente, né? A gente tem, por exemplo, o anúncio recente dos aumentos de preços lá na Petrobras, tanto da gasolina, quanto do diesel, quanto do gás, em 18,77%, 24,9% e 16%, respectivamente. Isso gera também um efeito cascata, né? E vale lembrar, inclusive, que a Petrobras sequer repassou tudo que tinha para repassar, os preços ainda estão defasados e possivelmente a gente veja, num futuro não tão distante, um novo aumento de preços, talvez não nessa magnitude, mas com certeza o brasileiro vai sentir. E como eu falava do efeito cascata, não se sente somente quando a gente vai abastecer o veículo num posto de combustíveis, por exemplo. A gente acaba, por consequência, sentindo isso no preço dos transportes, fretes, alimentos e por aí vai. Meio que impacta de uma maneira geral, isso gera mais inflação aqui no Brasil e isso traz também consequências e aí a gente cai direto lá na decisão do Banco Central em relação à taxa Selic. E o fato é que, para conter a inflação, o Banco Central precisa fazer uso da chamada política retracionista, subindo a taxa de juros para tentar equilibrar novamente a economia. Para você ter uma ideia, a título de comparação, se a gente não tivesse a guerra Rússia e Ucrânia no radar, muito provavelmente essa nossa taxa de juros que vem subindo nos últimos meses, subindo forte, deveria, num futuro bastante próximo, dar uma arrefecida, seguir andando de lado, para depois cair provavelmente no começo, entre o final de 2022 e o começo de 2023, era mais ou menos isso que estava no radar do Banco Central, eram esses os sinais que a gente via, inclusive nos relatórios do Comitê de Política Monetária, o Copom. Agora, com o fato novo, a guerra, a tendência é de que a inflação suba bem mais do que o previsto. Para você ter uma ideia, se previa para o ano de 2022 uma inflação em torno de 5,5%. E agora essas mesmas previsões têm subido para algo em torno de 6,5%. Mas a gente também sabe que essas previsões tendem a ser um tanto conservadoras, principalmente diante de fatos adversos, como é o momento que a gente está passando, o momento da guerra, e isso gera uma incerteza grande. A gente não sabe, por exemplo, se essa guerra vai terminar em breve, quais vão ser os desdobramentos em relação às sanções, como é que vai ficar isso aqui ali na frente, e o cenário não é nada agradável em relação à inflação. A gente pode sim ver uma inflação, a exemplo do que foi em 2021, acima de 2 dígitos, ou seja, acima de 10% de novo, que elevaria sim a taxa Selic, dado o cenário, para patamares acima, por exemplo, ou por volta dos 14%, coisa que a gente viu somente lá em 2016. A cada ponto que se aumenta da Selic esse custo
sobe de maneira bastante agressiva e a gente sabe também que existe a consequência no mercado financeiro como um todo, né? Os investimentos de renda fixa acabam pagando mais, se tornam mais atrativos e, por consequência, isso tende a balançar também o mercado de renda variável. Isso a gente já tem visto nos últimos meses e em uma situação de uma Selic ainda mais elevada, a gente provavelmente vai ver muitas empresas na Bolsa de Valores sofrendo bastante e a continuação da migração de boa parte do capital de renda variável para renda fixa. Bom, dito isso, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo, espero que sim. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá.